Bomba, novidade. Toda aprendizagem é frequencial. Que é novidade é uma brincadeira, mas que toda aprendizagem é frequencial é verdade. Bom, mas talvez seja uma novidade para você. Será? Porque o que a gente quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso. Talvez a gente queira dizer junto em algum lugar. É que a gente, para entender qualquer coisa, a gente tem que se conectar com essa informação. E essa informação, não estamos falando apenas em uma dimensão mental, porque a gente geralmente relaciona a informação apenas com isso, mas para você conseguir pensar uma certa coisa, o seu corpo tem que conseguir estabelecer certas conexões também, né? Que a gente não vê isso. Isso está acontecendo com o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente e a forma como a gente está percebendo isso. E todas essas são frequências. O fato de que a gente relacione uma informação com algo mental, que relacione mais com algo mental, mostra que existe uma certa interferência dessa frequência. Ou seja, porque isso vai criar um bloqueio, porque é como se a gente estivesse concentrando só em um lugar e não está consciente do que está acontecendo em outros lugares que não a nossa mente. Quer dizer, como que eu posso dizer? A gente cria algumas histórias para explicar a realidade para a gente. E isso é importante porque a história é como uma forma de trazer isso para uma frequência que a gente consegue compreender. Mas aí a gente tem que viver essa história em outros, por exemplo, com o nosso corpo também. A gente tem que entender que toda história que a gente está consumindo, ela já está criando algum tipo de reação com o nosso corpo. Não existe só uma teoria que ela fica em abstrato e ela não está ou programa, porque é isso que está acontecendo. Essas histórias, elas são programas e a gente não percebe esses programas, e esses programas eles interferem na nossa frequência. Porque agora eu vou explicar por que não é uma novidade, como eu falei no começo. Porque quando a gente é, por exemplo, bebê, criança, a gente não tem essas histórias ainda. A gente não tem essas histórias culturais, essa programação. Então, o que acontece com a frequência? A criança consegue se conectar com todas as coisas que está acontecendo de uma forma fluida. Ela não fica presa em uma coisa mental. E por isso que a aprendizagem nessa idade ela é tão orgânica e aos nossos olhos rápida, porque ela é integral, né? Então existe essa facilidade de ficar modulando. É como se você estivesse com aquele dial de um rádio e ficasse buscando, mas isso não fica parado. Porque é aquilo, a informação ela tem que ser processada em várias frequências. Então você tem que ir para todos esses âmbitos, não ficar preso em apenas um. Então, quando a gente começar a compreender isso,
ou pelo menos começar a nos perguntar em relação a isso, em relação a como a frequência está nos fazendo compreender ou não compreender uma coisa. E como isso tem um lado... porque, por exemplo, tem coisas que eu não estou preparado para eu compreender. Então, eu não vou captar essa frequência, e isso é bom, porque significa que é como se esse receptor da mensagem, da minha parte, não chega aí e o sinal vem embaralhado, vem ruim. E talvez seja isso que muitas pessoas vão sentir quando escutar eu falando essas loucuras aqui. Por quê? Porque está chegando numa frequência que não vai entrar. E pronto. Não adianta forçar. E daí, por exemplo, uma pessoa que não entende isso, ela pode achar que eu não entendo porque eu não sou inteligente, como se essa captação tivesse a ver com uma falta de inteligência. Daí uma pessoa que é muito inteligente, que não entende, ela vai achar que isso é ridículo, por exemplo. Então, quando a gente começar a compreender a importância da frequência, porque isso eu só vou falar sobre o que tem a ver, mas eu não vou falar aqui para não embaralhar tudo. Mas isso tem a ver com que quando a gente tem uma história que está programada, a gente está preso a uma linha temporal. Então, quando eu falo alguma coisa que vai numa frequência em que você tem que... Porque a história, ela está programada como se ela fosse uma frequência. Que é mais complicado que isso, mas é como se fosse um circuito que está desenhado e ele é lido como uma frequência. E ele está fixo, ele está mais ou menos fixo por ser essa história de um passado que a gente está contando. Então, na hora que chega um outro padrão de circuito, que eu tenho que sair desse padrão que eu já tenho gravado, isso gera um incômodo. Por isso que a gente não consegue soltar, a gente já não está mais tão agradado com essa história, mas a gente não consegue soltar ela, né, para fazer uma leitura de outra frequência. E a realidade é que eu não sei mais, eu perdi o ponto. Eu fui começar a fazer esse vídeo e eu falei, não, eu tenho que fazer um plano. Eu falei, não, plano não, vamos se conectar com a frequência. Esse é o terceiro que eu estou gravando, mas eu estou decidindo aqui que eu lembrei agora. Okay. Você fica preso ao tempo. Isso é uma prisão temporal. Eu falei que eu não queria falar disso e não embaralhar, e me embaralhei. Tá vendo? Porque isso já seria uma outra frequência de uma outra coisa que para mim tá me custando nesse momento relacionar, e eu tô, né, se eu tô me embananando, imagina a pessoa que está assistindo. Mas tudo isso é uma oportunidade de aprender.